Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa jornada de autoconhecimento através da numerologia, onde a nossa primeira parada vai ser nos anos pessoais. Hoje a gente vai entender o que são anos pessoais, como que eles determinam o nosso caminho, o que é para a numerologia, por que é importante a gente se empoderar deles, como eles podem estar contribuindo nessa jornada de autoconhecimento. O nosso ano pessoal ele está dentro do que eu gosto de chamar de linha do tempo. É o que é provido através da nossa data de nascimento e para a numerologia determina o nosso momento. O ano pessoal ele se encontra dentro do nosso mapa numerológico. Então, ele é uma parte componente dessa linha do tempo numerológica. Dentro da linha do tempo, nós temos vários ciclos e cada ano que a gente passa dentro desses ciclos, ele tem uma vibração em particular. Então, cada ano ele tem seus propósitos, seus desafios, suas propensões, né, a sua tônica como um todo. E quando a gente está falando cada ano, é primordial a gente começar entendendo que cada ano é o nosso ano pessoal, como já diz o nome. Isso quer dizer que ele inicia e finaliza toda vez que a gente passa pelo nosso ponto de origem, que nada mais é que a nossa data de nascimento, ou seja, nosso aniversário. Importante enfatizar, antes da gente começar a trabalhar com essa questão do ano pessoal, de que o ano pessoal ele é uma partezinha, né, desse trabalho com autoconhecimento e numerologia. O ideal, que inclusive eu faço nas consultas, é o quê? A gente entender todo o mapa dessa pessoa. Então, para além da linha do tempo, os ciclos, o ano pessoal que essa pessoa está, entender, por exemplo, o número de destino. O que essa pessoa busca e como ela se sente encaixada dentro dessa linha do tempo, né? Qual que é o norte dela? Também o traço principal ou o nosso estudo de personalidade numerológica, que é que ferramentas essa pessoa tem diante disso. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a determinar quais anos essa pessoa vai sentir mais dificuldade de enfrentar por ter menos ferramentas ou por, né, ser um ano que de repente está fora do que aquela pessoa está buscando. Mas hoje a gente vai, né, fazer esse trabalho, vou ajudar vocês a vocês mesmos lapidarem esse conhecimento, esse entendimento de como vocês lidam com cada ano pessoal. Então, o que é importante antes da gente iniciar essa jornada? Que vocês vão lá na calculadora do site, vou deixar o link aqui na descrição, e descubram qual ano pessoal que vocês estão, lembrando que no aniversário vocês vão trocar. Então, por exemplo, se eu estou vendo esse vídeo agora e calculando e estou no ano 3 e faço aniversário em maio, importante lembrar que em maio a gente já vai trocar para um ano 4, então já é legal a gente já dar uma atenção para esse ano também, certo? Mas mais do que isso, não quero que a gente foque só nesse ano pessoal. Eu vou focar em entender como eu estou lidando com cada parte do meu percurso. Então, o que eu quero que vocês façam? Se eu calculei e estou em um ano 4, quero que vocês entendam onde que está o ano 1 de vocês. Anotem num papelzinho mesmo, a gente vai precisar aqui estar se situando bem certinho com relação à nossa linha do tempo. Mas eu estou em um ano 1. Perfeito, então vamos achar onde é que esteve seu outro ano 1. Por quê? Porque a gente vai fazer toda a trajetória, entender como a gente lida com cada tipo de ano pessoal para você entender qual é o ano que você tem mais tipo de dificuldade, que comportamento que pode ter dificultado ali, o que poderia ter sido feito diferente, para a gente se apropriar e lidar com mais facilidade com os nossos próximos anos pessoais dentro desse pequeno ciclo. Kim, por que pequeno ciclo? Vamos lá. Dentro da nossa linha do tempo, a gente tem 3 grandes ciclos. Um que inclui infância, adolescência e juventude, um que inclui a vida adulta madura e um que inclui a maturidade. Dentro desses 3 ciclos, nós temos ciclos menores que têm a duração de 9 anos. Então, a gente vai vivenciando fases de 9 em 9 anos, várias delas, dentro de cada um desses ciclos, né, até a gente trocar. Sempre que trocar de ciclo, vai coincidir de ser um ano 1. Certo? Mas não quer dizer que o seu primeiro ano de vida foi um ano 1. Cada pessoa vai iniciar em um tipo de ano pessoal e a gente dá a isso o número do destino. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Vamos voltar e vamos focar aqui com relação ao ano pessoal. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou entender quando que começou o meu último pequeno ciclo, ou seja, onde que esteve um ano 1. Então, se agora eu estou em um ano 4, vamos trabalhar com o meu como exemplo. Eu estou em um ano 5, desde janeiro, porque por coincidência meu aniversário é em janeiro, então começa junto com o ano tradicional. Isso quer dizer que em 2023 vivenciei um ano 4, em 2022 vivenciei um ano 3, em 2021 vivenciei um ano 2, então em 2020 foi o meu ano 1. É isso que eu quero, que vocês localizem onde é que está esse último ano 1.
Localizou? Vamos lá então. O que a gente vai fazer agora? Entender a importância de cada um desses anos na minha trajetória pessoal e como que eu posso utilizar ele a meu favor, fluindo de acordo com essa energia. Porque, por exemplo, se o ano 1 é um ano de novidades, eu me deter muito no passado, eu vou enfrentar dificuldades e não vou atingir o máximo da potencialidade que a minha linha pode me fornecer. Então, tendo dito isso, vamos começar justamente pelo ano pessoal 1. Então, o que é o ano pessoal 1? Bom, o ano pessoal 1, como já está dizendo, ele é o número 1, ele é a estreia de uma pequena fase ali. Então, ele geralmente marca, independente de estar iniciando um novo ciclo ou não, ele marca uma nova fase com relação à vida da pessoa. Então, ele vai estar trazendo o quê? Novidades, uma nova fase, como se iniciasse, eu gosto de brincar com as consulentes, com os consulentes, né? De que ele está sendo ali o primeiro episódio de uma nova temporada. Então, ele vai apresentar novos mistérios, novos enredos, novos personagens, e é isso que o ano 1 traz. Então, por exemplo, ele geralmente nos traz novas oportunidades com relação à carreira. Dependendo da linha do tempo, pode trazer mudanças mais bruscas, como uma nova área, atuação, né, em uma nova área, ou de repente um novo emprego mais significativo. Ele traz ali pra gente essa questão de novas possibilidades e descoberta de um novo eu que veio se construindo ao longo do final da pequena fase anterior. Então, ele vai trazer novidades, ele geralmente traz novas pessoas para dentro do nosso contexto, novos cenários, essa questão de possibilidades, no plural, né? Para que a gente possa optar por qual caminho que a gente quer seguir nessa nova etapa, como se dissesse assim, você terminou o jogo anterior, nós vamos iniciar uma nova aventura agora. O que a gente vai incluir nisso? Portanto, o ano 1 ele é muito importante da gente se ligar o que a gente está colocando para dentro da nossa vida, porque, gente, isso vai reverberar nos próximos 9 anos. Então, é um pouco daquele espírito também, né, de é agora ou nunca, porque ou eu inicio agora ou pode ficar um pouco mais lento, né, para eu recomeçar mais para frente, não que seja impossível, e também da gente prestar atenção o que eu realmente quero para mim na minha vida e o que eu não quero. Então, a priori, o ano 1 ele vem para a gente começar ou recomeçar, incluir novos projetos, fazer toda essa questão de tomar as rédeas da nossa vida. É muito importante que a gente não olhe para os lados buscando aprovação, mas que a gente pense por conta própria, se o que eu quero para minha vida. Então, esse é o ano 1. Iniciou-se uma nova etapa, entraram novas situações, tomei as rédeas da minha vida. Em seguida, vem o ano 2. Eu diria que dependendo do público que estamos falando, o ano 2, ele é um dos que as pessoas têm mais dificuldade de lidar. Eu acho que eu colocaria ele em primeiro lugar. Com isso, né, você que está em um ano 2, não entenda errado aqui nesse vídeo. Não é um ano ruim, ele não é um ano difícil de forma alguma. Mas por que eu digo dessa questão da dificuldade? Por uma questão muito simples, muito objetiva, que é uma questão social e cultural. As pessoas, principalmente nascidas de 80 em diante, mas isso não é uma exclusividade, mas principalmente essas pessoas, elas estão muito acostumadas com energia muito acelerada por terem, né, pegado toda essa questão de uma evolução tecnológica muito rápida. Então, são pessoas que elas têm culturalmente essa questão da pressa, de um pouco mais de ansiedade. E o ano 2, ele tem uma energia mais lenta. Vocês percebem qual que é o choque que acontece aqui? Por que isso torna ele um ano mais difícil para a maioria das pessoas? E essa energia mais lenta, ela tem um porquê de ser, um porquê de existir. Pensem comigo, certo? A gente passou por um ano 1, nos trouxe toda uma novidade, nos trouxe uma nova fase, um novo eu, né? O 2, ele precisa ser mais lento para nos dar tempo de se adequar e de se adaptar a esse período. Então, eu vou precisar me ajustar. Eu brinco com as consulentes de que é um ano para a gente estagiar nessa nova fase. Eu aprender como que cada coisa funciona e colocar as coisas no lugar, entendendo esse funcionamento da nova fase para além de mim, né? Por que para além de mim? Porque ele é um ano que vai trazer muito a questão do outro. Se o ano 1 focou em mim, e vocês vão perceber que sempre oscila. Aquilo que foi o fator muito forte em um ano vai ser oposto no outro. Então, se o 1 foi muito sobre individualismo, o 2 ele já vai ser essa pegada do relacionamento com o outro. Porque aqui vai nos lembrar de que a gente entrou em uma nova fase, mas que, opa, tem outras pessoas na minha vida, né? Apesar de eu ser o protagonista da minha vida, existem aqui coadjuvantes nessa linha do tempo. E a questão é, como eu estou me relacionando com o outro? Então, como se aos pouquinhos as coisas começassem a engrenar. Eu montei todo um cenário e agora há uma interação acontecendo dentro desse cenário. Então, o ano 2 dá tempo da gente se adaptar e se perceber nessa nova fase. E, principalmente, essa questão do observar, do aprender,
também com o outro, né? Como eu me relaciono, quem que são as pessoas no meu cenário. E lidar com o outro e lidar com a adaptação é um processo que vai requerer o quê? Paciência. Lembrem da última vez que vocês precisaram se adaptar a alguma coisa nova, né? E essa coisa nova, no caso, sendo o ano 1, uma nova fase da nossa vida que vai durar anos. Então, assim, se eu iniciar um novo curso, eu começar... Pensem lá na educação infantil, eu iniciei em uma escola. Há um período de adaptação, não é verdade? Esse período de adaptação, muitas vezes, ele é mais lento, né? Eu vou ficar só até tal horário para me adaptar, vou fazer as atividades no meu tempo ali com mais paciência. Há uma adaptação. Se a gente tem essa paciência de adaptar uma criança em um processo escolar, por que a gente não vai ter essa paciência com a gente mesmo da gente se adaptar em uma nova fase da nossa vida? Então, o 2, o meu conselho é respira e tenham paciência. Vai ter vários outros anos que vão passar de forma mais acelerada e mais corrida. Inclusive, é mais frequente do que os anos lentos. Então aproveitem esse. Aproveita o ano 2 para colocar as coisinhas no lugar, para cuidar de detalhes, para prestar atenção no outro, para aprender, para ouvir e observar com o outro, prestar atenção em como vocês lidam, como vocês se relacionam, como estão as afetividades de vocês e como vocês estão nesse caminho novo aí que começou, certo? Então é isso que a gente vai fazer com o ano 2. Ele não vai ser totalmente empacado do início ao fim, não é isso que eu estou dizendo, mas vocês têm que ter paciência antes da gente engrenar em uma energia mais rápida. E aí, falando em energia mais rápida, a gente tem em seguida o quê? O ano 3. O ano 3, eu brinco que ele é, se eu fiz analogia ali com relação a ser a adaptação, né, na nova escola, o ano 3 ele vai ser, então, o nosso recreio. Por quê? Porque ele é um ano mais fluido, né? Ele, geralmente, quem teve ali a dificuldade de lidar com o ano 2 vai ficar aliviado com o ano 3. Porque o ano 3, ele é um ano mais fluido, uma energia mais tranquila, uma energia que vai estar falando mais essa questão de retorno, né? Então, é como se ele fosse nos dando feedback depois da gente estagiar no nosso ano, né, ali ao longo do ano 2. Então, eu comecei um momento novo, estagiei dentro desse ano e aprendi, e agora eu vou ter o feedback. Então, o ano 3, ele é, a rigor, um ano de retorno, um ano de colheita. Então, para quem veio agindo ali, surfando a onda certinho na energética, geralmente o ano 13 é um ano bem satisfatório. Ele nos traz colheitas, né, com relação ao nosso trabalho, ele nos traz retorno ali de coisas que a gente tentou melhorar e aprimorar. Então, ele tende a ser um ano mais leve. Por ser um ano mais leve, dessa característica, como eu brinquei, né, de recreio, ele vai trazer muito essa importância da socialização, mas diferente do ano 2, não é essa questão de cuidar das minhas relações, de observar, de aprender, é mais na fluidez mesmo, né? Então, ele tende a ser um ano, por exemplo, em que a gente tem uma necessidade de socializar, de conversar com o outro, de participar de movimentos de lazer, né, de sair um pouco, de expandir um pouquinho nossos horizontes, né, nesse sentido de ir a novos lugares, conversar. É o momento em que a gente parece que está precisando realmente aproveitar a nossa vida, né? Então, é um ano que ele é muito proveitoso, ele tem toda essa questão da leveza, né, mexe um pouquinho ali com a questão da autoestima, inclusive, de ideias mais criativas, da expressão e da comunicação. Aqui, então, para eu me beneficiar de um ano 3, eu preciso fluir, conversar, buscar um lado mais leve da minha vida, focar na minha autoestima e aproveitar colheitas? Com certeza, mas não só. Ele tem um adendozinho, aquelas letrinhas miúdas no final do contrato que a gente tem que ficar ligada, que é o seguinte: a gente tem que cuidar com a empolgação aí com essas colheitas. Por quê? Por essa sabedoria de que o próximo ano vai ser um ano 4, já vamos chegar lá, que é um ano que vai exigir bases para serem construídas, então eu tenho que pegar esses recursos e armazenar um pouquinho deles, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Ano 3, no ano 1, no ano 2 eu super trabalhei, segui meu fluxo certinho ali no profissional e agora foi um ano super próspero. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Tendo em vista que eu tô com vontade de socializar, de sair, de espairecer, de lazer, eu não vou gastar tudo, eu não vou sair dando conta de todos os meus desejos de uma maneira infantil. É isso que eu tenho que cuidar enquanto postura. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, né? Mas eu não posso me empolgar com essa colheita e, por exemplo, vou acatar todas as oportunidades de lazer que surgirem para mim, que geralmente tendem a ser bastante intensas no ano 3, né? Mas vou aceitar todas as oportunidades de lazer, vou sair, vou gastar. É aqui que mora o perigo do ano 3. Então, tenho que deixar fluir, ser leve, socializar, prestar atenção na minha autoestima, aproveitar um pouco também, mas sempre com limites. No ano 4, vou fazer o quê? Né? Qual que é a vibração que esse ano 4 ele providencia? O ano 4, ele é um ano de bases. Lembra que eu falei, né, dessa oscilação? Se um ano foi muito isso, o outro vai ser muito aquilo. Então, se o ano 3 foi sobre leveza,
foi sobre fluidez, foi sobre aproveitar, nananã, bem bonitinho. O ano 4, ele vai ser sobre trabalho. Ele é um ano muito importante a gente lembrar que ele é um ano de concretizar, de responsabilidade e de esforço. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, e é isso que eu quero que vocês façam, vão lembrando da última vez que vocês passaram por esse processo. Se eu, porventura, sou uma pessoa que no ano 13 eu fui gastadeira, né, eu esbanjei demais, eu não cuidei das minhas colheitas, o ano 4 ele vai trazer situações para dar um puxão de orelha nessa pessoa, às vezes de forma super concreta. Por exemplo, tive um imprevisto com o meu carro já no começo do meu ano 4. Para quê? Para já me botar num quadradinho e dizer, vai cuidar do seu dinheiro, para de gastar tanto. Então, o ano 4, ele vem para cercear e colocar limites. Ele é um quadradinho. Pensem nos 4 lados, né? Ele vem ali para colocar um quadradinho e dizer, peraí, vamos trabalhar. Então, o ano 4, ele vai servir para a gente fazer bases para os próximos anos. De você já aprendeu no ano, né? Já entrou em novos momentos no ano 1. Aprendeu no ano 2. Teve o feedback ali do ano 3 para entender, né, como é que estava fluindo esse caminho. Agora vamos compilar isso tudo e vamos utilizar para construir. O ano 4, ele é um ano de construção. Então, a gente tem que ter responsabilidade, ele também é muito de concretizar. Então, se o 3 foi muito sobre criatividade, essa questão das ideias, aqui, às vezes, a gente vai pegar essas mesmas ideias, essa mesma criatividade e vai transformar em algo concreto. Eu tive uma ideia de um projeto ali no meu ano 3. O ano 4 é, ou deveria ser, o ano correto para eu concretizar aquilo ali. Então, ele vai nos trazer, por exemplo, situações que vão pedir para eu ficar atento ali no meu dinheiro, ficar atento em outras situações terrenas e concretas, como meu corpo, minha saúde, minha rotina. Então, ele é um ano bem importante para eu formar minhas bases, bem certinho, bem trabalhinho de formiguinha, né? Utilizar toda essa aprendizagem, utilizar toda essa colheita e estruturar a minha vida. Mostrar que eu consigo ter responsabilidade, formar bases muito seguras para serem utilizadas posteriormente. Esse é o propósito do ano 4. Concretizar, construir e organizar. Ponto. É um ano um pouco difícil? É, porque ele nos puxa. Depende muito, é isso que eu digo também, de como a gente utilizou os anos anteriores. Como eu disse, quanto mais eu esbanjei ali no ano 3, mais duro o ano 4 tende a ser. Então, a gente sempre tem que lembrar de manter esse equilíbrio, certo? Agora, por que eu estou formando todas essas bases, trabalho de formiguinha, né? O que está acontecendo aí? O que vem aí agora é um ano 5. O ano 5, ele pode ser lido como um ano que traz dificuldade, assim como o ano 2, principalmente para quem tem dificuldade de lidar com mudanças, com transformação, com o inesperado, né? Então, perfis de pessoas assim que não gosto de mudança, o ano 5 pode dificultar um pouquinho sua vida. O ano 5, né, depois do ano 4, que foi sobre organizar, ele vem para movimentar. Sempre digo, né, que a gente tem degrauzinhos. Então, o ano 5 ele é sobre movimento, mudança, transformação. Ele vai vir trazendo mudanças que são necessárias. Ele vem para arejar. Sabe aquela pessoa assim que chega assim e diz assim, nossa, a casa toda fechada, vou abrir as janelas, precisa arejar esse ambiente aqui? É o ano 5. Ele vai vir assim fazendo aquela varredura assim de que transformações que ainda são necessárias e de repente estão empacadas lá desde o ano 1. Então, se você é uma pessoa que desde o ano 1 teve dificuldade de abarcar novos caminhos, ficou mais reticente, ficou ali com medo, foi mais resistente, quanto mais a gente tem dificuldade no ano 1, mais intenso costuma ser o ano 5. Agora, se a gente já se entregou lá desde o início do ano 1, as mudanças geralmente elas vêm de uma forma um pouco mais leve. Né? O que acontece? O ano 5 ele vem para gerar transformação, ele vem para gerar uma reviravolta, ele é aquele episódio no meio da temporada que ele vem para entregar assim o plot twist. Ele vai vir, geralmente, trazendo transformações, e como ele é sobre movimento, a palavra-chave, às vezes esse movimento ele é bem concreto, tá? Ele é um ano em que, se a gente já tem ali uma propensão, alguma coisa se desenhando, por exemplo, para uma mudança de casa, para uma viagem, para uma mudança de país, o ano 5, ele vai arrematar isso com certeza absoluta, porque ele vem para empurrar para frente e expandir horizontes, né, como eu disse. Então, ele é um ano de transformação. Qual que é o meu conselho? Estou vivenciando um ano 5. Deixa fluir, né? Como diria o poeta, como diria o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
porque o 5 ele vai trazer transformações que a princípio até podem parecer caóticas, mas a gente tem que dar uma confiadinha, porque o ano 5 ele traz transformações que são necessárias. Quase como se a nossa linha do tempo passasse, olhasse e dissesse assim, fulana não fez isso aqui ainda, vamos trazer para ela essa situação aí para ver se, né, se as coisas desempacam. Então, quanto mais a gente se entrega para as mudanças do ano 5, mais a gente está indo de forma coerente rumo àquilo que é realmente para ser nosso, ao nosso número de destino, essa questão do pertencimento, a encontrar aquilo que a gente está buscando, né? Mesmo que por caminhos diferentes, às vezes a gente tem que fechar o olho e dar uma confiada ali no ano 5. O ano 6, gente. O ano 6, ele vem, né, depois de um movimento ali de uma certa baguncinha na nossa vida, o ano 6 ele vem para harmonizar. Então, o ano 6, ele vem nessa questão mais nessa pegada de harmonização. Se o ano 5 ele foi sobre expandir horizontes, o ano 6 ele nos traz de volta para casa. Metafórica e literalmente. Por quê? O ano 6 ele vai vir para a gente conseguir harmonizar, equilibrar, especialmente 3 aspectos, que são lar, amor, família. Então, esses aspectos que nos enraizam, né? O que faz a gente ficar? Se a gente vai em busca de aventura, em busca de movimento no ano 5, a gente vai querendo expandir os horizontes. O ano 6 nos traz para as nossas raízes. Contato com a família, contato com o lar, contato ali com afeto, com amor, com romance, né? Para quem é casado, ele geralmente mexe bastante com relação à harmonização de casamento. E como que é essa harmonização, né? Vem para evidenciar aquilo que não está legal. Então, o ano 6, se você não está em um ano 6, lembra, pega aí, né, a sua anotação e vê onde é que eu estava outra vez no ano 6, o que aconteceu. Você vai perceber que ficaram evidentes situações que às vezes não estavam legais. Por que eu digo isso? Porque às vezes quando eu falo, é um ano de harmonização, às vezes as pessoas elas têm uma falsa ideia de que o ano 6 a gente vai passar embaixo de um arco-íris e tudo vai ficar lindo, tudo vai ficar perfeito. Gente, harmonização requer trabalho? Pense em harmonização de um sorriso, odontologicamente falando, né? Pelo menos se a gente pensar no molde dos aparelhos tradicionais lá da década de 90, 2000. Por quê? Porque vai fazer o quê? Vai botar aquele aparelho, vai apertar, às vezes tem que extrair um dente para ter mais espaço na arcada dentária. Então, perceberam aí o movimento? Às vezes, harmonizar vai requerer movimentos que não são fáceis. Por exemplo, às vezes uma briga num casamento pode surgir justamente durante um ano 6 e a pessoa diz assim, ok, tu falou que o ano 6 era harmonização, mas justamente, às vezes um conflito ele está posto ali para mostrar assim, isso aqui não está legal, o que você vai fazer sobre isso? Essa é a segunda sacada do ano 6. O que você vai fazer sobre isso? O ano 6, ele traz a responsabilidade pra gente. Não é assim, o ano 5 que passou trazendo transformação, o ano 3 ele trazendo colheita. É o que eu vou fazer para harmonizar. Não é o que o universo vai fazer, não é o que... Assim, tá evidenciado que aquilo ali não está legal. E agora? Então, traz essa questão para nossa mão, né? De novo ali as rédeas lá do ano 1, dizendo como é que eu vou organizar isso aqui? Qual é o meu papel na família? Como que a maneira, por exemplo, que eu me coloco contribui com relação à dinâmica familiar, como eu estou cuidando do meu lar, como eu estou cuidando da minha vida amorosa. Então, tudo isso fica evidenciado, essa responsabilidade, o compromisso, pensando o seguinte, né? O meu lar, mesmo a minha família, a minha vida amorosa, né? Tudo aquilo que eu faço respinga em outras pessoas. Então, a gente é convidado a perceber isso também, né? Qual é o meu papel e como funciona essa dinâmica. Agora, olhei para o outro, harmonizei ali a minha vida, né, de forma mais coletiva e também meu ambiente ali na forma do meu lar, né, cuidei e harmonizei aquilo que estava precisando e evidenciado, entrei em um ano 7. O ano 7, né, se foi o meu olhar foi para o coletivo, né, no ano 6 e harmonizar ali, né, outras coisas onde eu acabava refletindo, o ano 7 ele vai ser sobre mim. O ano 7 ele é um ano bem profundo. Ele é um ano que fala muito desse olhar para dentro. Então, quanto mais coisas eu tiver socado ao longo dos últimos anos para dentro e não tiver resolvido, mais intenso pode ser o ano 7. Agora, se eu sou uma pessoa que sempre estive muito em contato com relação a autoconhecimento, a olhar para mim, a filosofar, a refletir, o ano 7 ele passa mais tranquilão, né? Então, o ano 7, ele basicamente ele faz essa imersão, esse olhar para dentro. Esse olhar para dentro, como eu digo, né, ele traz à tona o quê? O que estava lá dentro. Então, às vezes vai surgir uma série de dúvidas, de questionamentos, de inquietações, de crise de identidade, porque tá vindo à tona aquilo que eu estava guardando lá dentro. E às vezes a gente vai abrir a caixinha de Pandora, né? Dependendo do caso. Então, aquilo que estava lá dentro vem à tona. Para quê?
para que eu possa ser convidado a refletir. Ele é um ano de reflexão. Por ser muito de reflexão, ele prioriza e privilegia tudo aquilo que é intelectualidade, né? Curso, capacitação, busca por respostas. Justamente, então, o meu maior conselho, ele é com relação a isso. Tô emergindo, né? Tô entrando lá dentro de mim, tá surgindo, né? Tá vindo à tona dúvidas. Meu Deus, não gosto de lidar com dúvida, não gosto nem pensar. O nosso conselho para o ano 7 é pegar essas duvidazinhas e não fugir delas, mas a gente adotar ela que nem um bichinho, assim, que nem como se elas fossem nossas amigas e a gente abraçar essas dúvidas. Por quê? Porque elas são bênçãos, elas estão tentando nos mostrar coisas que a gente precisa refletir para se autoconhecer, conhecer o nosso caminho, entender algumas respostas aí ao longo de todo esse processo que se iniciou no ano 1, para que a gente lá pelo final desse ano 7, né, a gente, geralmente da metade em diante isso começa a acontecer, a gente dê aqueles cliques de entendi, né? Ele é um ano de muito insight. Quanto mais a gente não tiver medo das dúvidas, dizer, não, peraí, mas vamos chegar no cerne da questão, né? Por que eu tô me questionando isso? De onde é que tá vindo isso aqui? Quanto mais a gente faz esse movimento, mais respostas a gente tem. E ter respostas e clareza é importantíssimo para ele, o ano 8. O ano 8, ele é um ano de ação. Vamos lá, o nosso degrauzinho, né? A dicotomia ali de um ano para o outro. Se o ano 7 foi reflexão, o ano 8 é sobre ação. Então, esse ano 8 ele vai ser sobre agir e ele geralmente passa assim. Então, assim, ele é um ano muito de ação, tanto é que a gente agora, em 2024, a gente está em um ano universal 8, então a tendência natural do mundo, política, economia, se a gente prestar atenção bem nas notícias do jornal, é muito sobre essa aceleração, sobre as pessoas agindo, sobre um pouco até de impulsividade. Então, né, por que foi a importância do ano 7? Quanto mais eu refleti, mais respostas eu achei, mais fácil vai ser de eu agir de uma forma certeira, concorda? Porque eu preciso ter pensado e refletido para ter um direcionamento para essas ações que vão ser me exigidas tão rapidamente ao longo do ano 8. Ele é um ano para a gente focar nas ambições, especialmente as materiais e profissionais. Ele vai trazer desafios e vai trazer desafios no intuito de crescimento e evolução. Então, por exemplo, pode ser um ano em que eu vou ter muito mais demanda no meu profissional e é bom eu já estar preparadíssima para isso desde o ano anterior, por exemplo. Né? Saber para onde que eu estou rumando, porque essas oportunidades elas vão me prover de crescimento, né? Naquele sentido de estar sendo corrido, mas vai me recompensar. Então, ele é um ano que ele traz desafios para nos lembrar assim das nossas ambições e quase como se nos perguntasse assim, ó, o quanto que tu quer realmente atingir esse objetivo, porque tá aqui a oportunidade, só que tu vai ter que correr atrás. Então o ano 8 ele nos traz justamente essa energia de concretizar, de conquista, de ambição, mas que vai pedir foco, determinação, certeza e clareza daquilo que a gente quer e não perder tempo. Então, o ano 8 ele nos oportuniza, assim, quase como se fosse a última chamada para aquele objetivo que a gente se pôs lá no ano 1. Então, se eu iniciei lá de forma consciente no meu ano 1, e, poxa, aquele foi um ano em que eu determinei que eu ia... E eu não estou falando, assim, de um objetivo a curto prazo. Não é, eu ia começar a academia. Não. Poxa, nos próximos anos eu quero atingir um super crescimento profissional. Ou eu quero chegar num ponto X. Eu quero estar em um relacionamento estável. O ano 8, ele é quase como se fosse a última chamada. Dizendo assim, ó, vamos lá, que dá tempo ainda, mas tem que ser agora. Então, pensa o seguinte, né? Você que está em um ano 8, ou que vai entrar em um ano 8 agora. O que tu te determinou lá no ano 1? Conseguiu? Beleza. Aqui a gente pode conseguir um extra. Não conseguiu? Agora é a hora da gente fazer isso. O que está nos faltando de ferramenta para a gente ir atrás? Aqui não tem moleza. O ano 8 ele vai nos cobrar assim, o que tu quer? Tu quer mesmo? Então vamos que a gente dá tempo ainda da gente conseguir, só que assim a gente vai ter que agir rapidão. Então, é isso. Passou esse ano 8 que nos trouxe essa oportunidade enorme de crescimento, de manifestar aquilo que a gente realmente queria, que era o nosso propósito lá desde o primeiro, da gente correr atrás, ainda que nos traga desafios assim só para atiçar e acelerar, para fazer a gente realmente rápido, a gente entrou num ano 9. Aí a gente se prepara, né, para fazer todo aquele movimento de novo. Então, o que o ano 9 vai trazer? Que é um ano intenso.
O ano 9, ele é intenso porque ele é um ano de fechamento de ciclo, né? E mais uma vez pode ser um ano que traz poucas dificuldades, porque culturalmente a maioria das pessoas tem dificuldade em deixar ir, né? Em se despedir, em fechar ciclos. Então ele traz um pouquinho desse luto ali pra gente, né? De a gente perceber, ele às vezes nos coloca em um lugar um pouco reflexivo de o que eu fiz na minha vida nos últimos anos. Algumas pessoas mais assim sensíveis, elas tendem a entrar muito nesse aspecto, né? Então ele vai nos trazer essa possibilidade da gente perceber como que foi, né, os últimos anos, como que eles foram, e ver o que faz sentido e o que não faz. Às vezes um projeto que eu não cumpri, que eu me propus há 9 anos atrás, de repente aqui já não faz o menor sentido mais para mim. Então eu estou me preparando, formando um casulinho para renascer no ano que vem, e ao longo desse ano 9, eu vou fazer esse movimento de filtro, de peneirão, de perceber, por exemplo, o que tem e o que não tem espaço. Aliás, quem tem também e quem não tem espaço na minha vida, né? Vou perceber muito essa questão de um novo eu que aos pouquinhos está se lapidando para surgir no ano que vem, e vou percebendo ali o que eu tenho que me despedir, o que eu tenho que dar tchau, que pontinhas, né, estão em solto aí no meu roteiro, né, da minha vida dos últimos 9 anos. Então é um processo muito intenso, é um processo que ele exige muito da gente, e é bem comum, por exemplo, as pessoas ao longo de um ano 9 depararem, que nem ali no ano 5, com coisas que estão sendo empurradas para que a gente perceba a finalização de ciclo, né? Eu sou uma pessoa que, quando eu passei por um ano 9, eu estava em um local profissional que cada vez mais me dava evidências que o meu lugar não era ali. Por mais que eu estivesse lutando, dizendo, não, mas eu estou aqui há anos, né? Imagina, eu tenho estabilidade, cada vez mais situações assim, tentando me mostrar que, olha, tá insustentável, tem que procurar outra coisa, não seja comodista. Então, é bem comum esse tipo de situação, de coisas que vêm ao longo do ano 9 para dizer, não fique aqui já deu o que tinha para dar, né? E quanto mais a gente perceber e for honesto com a gente mesmo, de, poxa, isso aqui eu estou mantendo, mas por conformismo, que nem aqueles programas de acumuladores, né? O que a gente realmente tem sentido na nossa vida e o que não tem. Isso que é essencial no ano 9. A gente fazer essa percepção, assim, honesta, brutal, sincera, de o que realmente ainda faz sentido e o que não. Porque para eu ir para o ano 1, eu vou precisar de espaços. Se eu estiver ocupando esses espaços que eram para ser de coisas novas e promissoras, com coisas que não fazem mais sentido na minha vida, aí eu já vou começar o ano 1 capengando ali, vai ser um ano que vai me sobrecarregar, vai ter coisa que, poxa, eu não finalizei, devia ter finalizado. Então, essa é a hora, assim, do desapego, de fazer aquela limpa, que nem quando a gente é sincero fazendo a limpa do armário, dizendo, não usei isso aqui nos últimos 9 anos, eu não vou usar mais, para de guardar, dizendo que não, mas vai voltar para a moda. Não vai. Gente, é isso. Eu vim realmente dividir hoje os meus conhecimentos nesse intuito de que a gente possa utilizar essa ferramenta para se empoderar, que ajude vocês como me ajudou em diversos momentos. Porque quando a gente entende a nossa linha do tempo, como que a gente age, como que a gente lida com cada um desses anos, já é realmente ali no ano 9, eu posso ter começado meu ano 1 meio mal ali, porque de repente eu lutei muito contra algum ciclo que era para ter finalizado naquela época, né? Ou, por exemplo, poxa, ali no meu ano 4, ao invés de me conformar que eu precisava organizar o meu financeiro, eu peguei mais empréstimos, é isso. Né? A gente perceber o que eu fiz, o que eu posso recalcular, até que a gente domine essa linha do tempo. E claro, né, a vida não vai ser perfeita, mas que a gente pelo menos saiba que a gente tem essa opção de ter esse protagonismo, de ter as rédeas da nossa vida, da gente estar ali no controle e entendendo que a vida, ela é feita de ciclos, que a vida, ela não é linear, né? Apesar de eu ter chamado de linha do tempo, acho que eu vou mudar esse nome. Porque a gente vai passar por períodos diferentes, energias diferentes, e a gente tem que saber utilizar isso. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo, que ele auxilie vocês, que ele seja de valia no caminho de vocês, precisando, né, marcar uma consulta para que a gente analise todo esse mapa. Vocês já sabem onde me encontrar, mas espero de coração que esse conteúdo encontre vocês de uma forma útil.